Boa noite, bem-vindos, Charles, Andréia, muito obrigada, Denise, Adriana, Cláudia, queridos, muito obrigada, Zenir, Tânia Maria, Adriana, sempre é para mim um grande prazer tê-los por aqui. Eu já estou sabendo que eu tenho uns fãs aqui que já me seguem desde da primeira live, estão presentes em todas, né? Isis, Gisele, queridos, sejam bem-vindos. A Silvia já apareceu por aqui. A nosso horário oficial de começar a live é às 25, Silvia, então nós temos 3 minutos. Bem-vinda. Janete, querida, é outra também que está presente em todas as lives. Fátima, Rosane, sejam bem-vindas, é um prazer. Lu, querida, seja bem-vinda também. Cláudia Paz, Neúria, sejam bem-vindas. Sander, meu querido amigo. Boa noite, Rosane. Chu, querida, seja bem-vinda. Ingrid, aqui a gente tem colegas, amigos, né? Amigos irmãos. Roberta, querida. Obrigada, Ju, para ti também. Uma ótima noite. Irma, bem-vinda. Boa noite, Ingrid. É um privilégio, Silvia, nós estarmos aqui para falar de um assunto tão importante, né? Eu que trabalho com prevenção. Cariane, querida, Cariane é uma nossa dupla aí, Silvia. Gianine, minha amiga, seja bem-vinda. Eu, como trabalho com prevenção, cada vez mais essa exigência de... Tu também é querida, querida Cariane. Seja bem-vinda, Carticilene, seja bem-vinda. A prevenção, eu acho que até na semana passada eu comentei com o Adriano, o psiquiatra, que se os pacientes dormirem bem, se alimentarem bem e fizerem atividade física, eles não precisariam mais de médicos, talvez só de nutricionistas, né? Então, os testes nutrigenéticos, eles vêm clarear mais isso, né? No sentido de agregar mais ao nosso dia a dia, para ficarmos cada vez com mais precisão, tanto na alimentação quanto na precisão, na suplementação, né, de minerais, vitaminas e todas as outras coisas que as minhas pacientes já conhecem bem. E como a gente, né, cada vez está buscando mais conhecimento, e aí a Silvia veio nos presentear essa noite com uma aula para nós, porque para mim também é um aprendizado, né? É um assunto que eu ainda estou engatinhando, ainda não recebi o resultado do meu teste nutrigenético, estou curiosa para ver o que a Silvia vai me orientar, né? E até mesmo eu sempre gosto de experimentar todo antes de indicar ou de orientar as minhas pacientes, né? Então eu sempre digo que eu faço para elas, eu faço antes para mim, né? E os benefícios que eu tenho, eu também quero que vocês tenham. Então vamos começar, né, oficialmente a nossa live. A nossa convidada de hoje é a Silvia. A Silvia tem um sobrenome que eu não... Kretschmer, acho que é assim, né? É um nome difícil, né? Até errei a primeira vez que foi publicado o nosso post, aí ela disse, errou meu nome, daí eu troquei, ela disse, às vezes até eu erro. E tem poucas vogais ali, né? Então é uma origem, né, europeia. Então a Silvia é uma amiga de longa data, que eu tenho o privilégio de vê-la, né, indo nesse caminho tão bonito, que eu acho que eu tive em algumas encruzilhadas aí na tua vida, né? E a Silvia, ela é formada em nutrição pelo IPA, né, que é o Centro Universitário Metodista, e hoje ela trabalha quase que exclusivamente, né, com consultoria em nutrigenética. Ela realiza atendimentos online, ela mora aqui em Porto Alegre. Então, Silvia, seja bem-vinda. Boa noite, Juliana. Boa noite ao pessoal que está aqui nos prestigiando. Muito obrigada pelo convite, né? Eu me sinto lisonjeada, principalmente em poder falar de um assunto que eu sou tão apaixonada e que eu acredito tanto, né? Principalmente porque eu, assim como tu e como muitas das nossas pacientes, nós somos do time da prevenção. Uhum. Antigamente,
acho que não tão antigamente assim, nós tínhamos aquela ideia de que tinha um ditado, inclusive, que está nos genes, né? Então, se está nos genes, as pessoas eram taxadas, elas seguiam à frente na vida, eu vou ter o mesmo, né, destino da minha família. Então, graças a Deus, isso né, a gente não pode fugir da genética, mas a gente pode usar ela a nosso favor, né, Silvia? Então, o termo nutrigenética, na verdade, ele não é de agora, ele já existe há muitos anos, né? A primeira vez que ele foi utilizado foi em 1975, quase a minha idade, com o lançamento de um livro para os doutores Brennan e Mulligan, que era Nutrigenética, Novos Conceitos para Amenizar a Hipoglicemia. Mas o termo nutrigenética ele ganhou daí notoriedade a partir do momento que começou a se estudar, né, o projeto do genoma humano, né, que quando foi, né, feito o sequenciamento do DNA. Então, assim, Silvia, dando uma introdução na nutrigenética, nos conta, né, o papel assim dessa nutrição diferente, é uma especialidade da nutrição, né, Silvia? Isso. A nutrição de precisão, ela é uma especialidade dentro da nutrição que foi regulamentada pelo Conselho Federal no ano passado, né? Então, é algo reconhecido pelo Conselho, né? E na nutrição de precisão, nós usamos os testes genéticos para identificar polimorfismos nos genes. Alterações, que não são mutações, né? Mas essas alterações, elas aumentam o risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, que são justamente as doenças preveníveis ou evitáveis, né? E dentro da nutrição de precisão, nós temos a nutrigenética, que é a ciência que estuda como o nosso DNA metaboliza os nutrientes, né? Quem é minha paciente já escuta a gente falar sobre a epigenética, né? Que é o que a gente pode mudar, nossos hábitos. Tem muitos pacientes meus aqui que eu tenho uma memória boa. Então, tem o polimorfismo da MTHFR, né, que é um polimorfismo e que a gente não, eu tenho esse polimorfismo, né, e tem vários aqui, então as minhas pacientes, muitas já fizeram esse exame. Na psiquiatria está sendo usado bastante em função de ter se descoberto, né, que o metilfolato, porque essa é uma alteração na enzima, né, daí não se transforma o ácido fólico em metilfolato. Então, o tratamento da depressão, semana passada nós falamos sobre isso. Então, esse é um exemplo de um polimorfismo que a gente tem dentre os, né, analisados nos testes nutrigenéticos. Silvia, o que são testes nutrigenéticos? Porque essa é a pergunta que as minhas pacientes fazem. Bom, o teste nutrigenético, ele é um teste genético que avalia ali a parte nutricional, principalmente a metabolização dos nutrientes, né? Uhum. E ele pode ser usado tanto para tratamentos com nutricionista quanto tratamentos médicos, né? Uhum. Dentre os testes, que existe muita confusão, teste genético e epigenético. Então, um exemplo que eu dou, por exemplo, o BRCA1, BRCA2, que é para se ver o câncer de mama. Esse é um teste genético, né? E esse tipo de teste não está dentro dos testes nutrigenéticos, né, Silvia? Não. Os testes genéticos que avaliam, que dão diagnóstico, por exemplo, de câncer ou outras doenças, são testes que avaliam mutações, né? E o teste nutrigenético avalia polimorfismos. Uma coisa que é interessante falar, a diferença entre mutação e polimorfismo, é que o polimorfismo ele é mais frequente na população, né? E as mutações são menos frequentes, então geralmente abaixo de 1% da população, e mutação geralmente vai acarretar em alguma doença, né? Já é um diagnóstico, né? Diferente do polimorfismo, que é uma predisposição e a gente consegue modular. Uhum. E quais seriam as vantagens, assim, Silvia, da gente fazer o teste genético? Bom, a principal vantagem é prevenção. No momento que a gente conhece como o nosso corpo funciona, né? Porque os genes, eles regulam tudo, né? O nosso DNA é responsável pela produção de proteínas, né? Hormônios, transportadores, enzimas, tudo é coordenado pelo nosso DNA. Então, quando tem alguma alteraçãozinha ali, né?
a gente faz estratégias de prevenção para modular aquela alteração, né? Então, a principal é prevenção, né? E um tratamento assertivo, né? Tu sabe o que tratar no teu paciente, tu não fica tentando uma coisa, tentando outra, né? Então, é mais assertivo e personalizado. O tratamento é para aquele paciente conforme o genótipo dele. E não é aquela coisa que às vezes a gente vê assim, o protocolo que eu uso em um paciente, eu uso em todos, né? Então, é personalizado e a prevenção é o principal benefício. Uhum. E quais são os tipos de testes genéticos, Silvia, que são disponíveis? Eu até anotei aqui, assim, os testes genéticos, entre eles o nutrigenético, mas nós temos também o teste fitness, que avalia toda a parte esportiva. Então, muito usado por atletas e também desportistas, né? Ali a gente consegue ver desempenho esportivo, risco de lesão, desenvolvimento muscular, recuperação pós-treino, né? Um teste muito importante que eu gosto de associar junto com o nutrigenético é o cardiovascular, porque ali a gente avalia genes envolvidos principalmente em disfunção endotelial, né, na questão de alteração de a parede das artérias sanguíneas e risco de tromboembolismo. E esse teste cardiovascular, ele é ótimo para muitas pessoas, mas até na tua área, onde tu atende muitas tentantes, né? Porque ali a gente consegue ver alterações que podem, como eu vou dizer assim, aumentar o risco de abortos, a dificuldade de engravidar. O MTHFR aumenta, né? O risco de trombose. Sim, e MTHFR, além de estar lá no perfil nutrigenético, também está no cardiovascular, né? E fator 5 de Leiden, que eu acho que é bem conhecido, talvez por muitas pacientes tuas. Alguns genes citado muito esse exame. Alguns genes relacionados ali à coagulação também. Então, esse é um perfil que eu acho bem importante. Então, geralmente, associo junto com o nutrigenético cardiovascular, né? Quando tu faz nutrigenético, esse é separado daí. Aí tu escolhe o cardiovascular, do esportivo, separado. Isso. Mas existe uma possibilidade, dependendo do laboratório, tu consegue fazer um combo que, inclusive, reduz muito o custo, né? Quando tu faz mais de um teste junto, geralmente tem desconto. Então, e eu sempre digo assim, ó, se tu vai investir, que é um investimento em saúde, se tu vai investir, às vezes, investindo um pouquinho mais, tu amplia muito. Então, o benefício é maior. Então, às vezes, assim, eu sempre digo, é um investimento, não é um gasto, né? E dentro daí, do teste nutrigenético, então, por exemplo, tem os genes associados à obesidade. Aí pode falar para nós um pouco sobre isso. Bom, eu vou comentar então o que é que a gente avalia dentro de um teste nutrigenético, né? Então, tem vários perfis dentro desse teste, né? No perfil de obesidade, a gente consegue ver falhas na sinalização de saciedade, muita sinalização de hormônios de fome, que é o meu caso, né? Eu sinto fome o dia todo, e aí eu não entendia muito isso, né? Se era aquela coisa só, eu tenho fome por causa da ansiedade, mas na verdade, no meu caso, é a sinalização que não funciona, né? E uma coisa muito legal, falando em epigenética, Ju, é assim, ó, se tu olhar para minha família, tem muitas pessoas com sobrepeso e obesidade, né? E aí eu herdei essa predisposição para obesidade, e aí as pessoas me dizem assim, ai, não pode, tu não tem predisposição para obesidade. E eu tenho predisposição genética para obesidade, e por que é que eu não sou como a grande parte da minha família? Pelos meus hábitos de vida, pela epigenética, né? Eu moro longe da minha família há 30 anos, então os meus hábitos são diferentes, né? Eu sou uma pessoa ativa, e eu cuido da alimentação, enfim, né? Então a gente modula as nossas alterações. E quando a gente conhece, como no meu caso, tu entendendo que tu tem
essa alteração, fica mais fácil, né, Sim. de controlar isso. Que eu, como, né, hoje eu sou uma médica de família, né, praticamente, nós temos muitas pacientes que fazem tudo que é dieta, é low carb, é dieta da proteína, é dieta da lua que tinha antigamente, né? Então, e nada funciona, né? E o que que a gente vê muito assim? Tu vai no endócrino, o que que o endócrino faz? As injeções para emagrecer. E esses dias eu atendi uma paciente que ela veio para mim, eu pedi os exames, ela é celíaca. E antes dela voltar com os resultados para mim, ela passou na endócrino. O que que a endócrino fez? Doutora, você não quer ver meus exames? Nem precisa, tu tem um perfil para não comercial, que todo mundo conhece, Ozempic, né? E aí ela não usou e veio para mim, quando eu olhei os exames, eu disse, olha, tu é celíaca. Então, assim, aí essa paciente é uma que se beneficiaria muito, justamente só tirando o glúten ela já vai ter um benefício. E isso é uma coisa tão simples, tu imagina um teste nutrigenético para essas pacientes, porque daí elas gastam, eu acho que talvez o emagrecimento seja, ou a obesidade, como a gente está falando, seja uma das áreas que mais as pessoas investem em dietas e não funciona, em medicações. Então, a que a gente falou antes em termos de custo, então o teste genético ele acaba saindo né, barato se a gente for ver o que essas pessoas gastam, né, sei lá, acho que uns 3, 4 meses dessas injeções, ela paga um teste genético que pode mudar não só o peso, mas o resto da vida dela, né? Sim. E, inclusive, ali no perfil de obesidade, nessa avaliação desses genes, a gente consegue saber qual é o melhor padrão alimentar para nós, né? E eu não gosto do termo dieta, mas assim, ó, quando a gente adota um padrão alimentar favorável, tudo fica mais fácil, né? Uhum. E, por exemplo, tem um gene chamado FTO, que ele é considerado o gene da obesidade. E eu tenho alteração, né? Eu sou homozigota nele, então, tipo, tem alteração em heterozigose, que é uma letrinha lá diferente, e em homozigose, que são as duas letrinhas diferentes. Geralmente, homozigose é mais comprometedor. E eu sou homozigota, então, no gene da obesidade, né? E como tu modula para esses pacientes, porque eles estão também sempre com fome, né? O hormônio da grelina está sempre ali liberado. E aí a gente já consegue modular o padrão alimentar. Para mim, mais favorável é o padrão mediterrâneo, né? E pacientes que têm essa alteração em FTO, eles se beneficiam muito para a questão de gerenciamento de peso com atividade física em torno de 300 minutos por semana, de moderada a intensa, né? Então, assim, existem estratégias para modular isso. Claro, vai precisar talvez de um acompanhamento nutricional por um período, né? Até modular o padrão alimentar, né? Então, não é simplesmente fecha a boca, corta tudo, né? Porque isso é muito sofrido, né? E então fica mais fácil. Uma coisa que eu achei interessante ali, que um dos genes, né, associados à obesidade é a propensão a petiscar, né? Que é uma coisa que também dá para se ver isso, né? Sim, e eu fui premiada também com essa alteração, por isso que meu perfil de obesidade realmente, eu tenho uma predisposição para obesidade, então essa predisposição de petiscar, né? E aí, trabalhar comportamento alimentar, né? Tu definir horários exatos de lanche, ter um lanche mais sacietogênico, não sei se a gente diz, mas enfim, que dê mais saciedade, com mais fibras. Então, para tudo tem uma estratégia, né? Uhum. E, por exemplo, assim, se eu tô falando da dieta mediterrânea, tem algum outro tipo de dieta, assim, que também consegue se ver nesse perfil da obesidade? Geralmente, mas assim, são padrões, tá? Então, o padrão mediterrâneo, né? Um padrão alimentar low carb para algumas pessoas, nem todo mundo. Eu sou uma pessoa que low carb para mim vai aumentar a minha compulsão alimentar muito, né? Então, geralmente assim, ó, o padrão mediterrâneo ele abrange muito mais pacientes, né? Mas claro, alguns pacientes se beneficiam mais com uma low carb, talvez uma cetogênica, né? Uhum. Mas isso é particular, né? De cada um. Então,
Um outro, né, ali que é analisado, né, esse aí foi dentro do eixo metabólico, seria o metabolismo lipídico, né? Porque a gente tem hoje uma gama da população usando estatina, às vezes a vida toda, com todos os problemas que a gente tem com o uso. Nesse perfil lipídico, o que que se vê? Bom, a gente principalmente predisposição de ter concentrações mais altas de colesterol e triglicerídeos, né? Já é, tipo, tu tem uma predisposição de ter mais elevado, né? Claro que aí tu vê riscos também de desenvolver algumas doenças a partir dali, se isso não for modulado. Porque tu sabes que eu tenho um caso que essa menina provavelmente é uma que vai se beneficiar muito desse teste. Eu acho que ela deve estar agora com 8 ou 9 anos, faz uns 2 anos que eu, né, comecei a atendê-la, aí foi eu que fiz o parto da mãe dela. E a mãe comentou comigo, eu tô preocupada com a minha filha, que a minha filha ela tem gordura no fígado grau 2. Eu me assustei, porque aí essa menina tinha função hepática ali tudo acima de 100, o pai diabético, a avó diabética, ela acima do peso, e até eu brinquei com a mãe, quando é que tu vai trazer ela para mim? E a mãe trouxe ela para mim. E aí a gente foi olhar, ela já veio com exames, porque essa menina ela tinha endócrino, pediatra e gastro. Então, assim, ela tinha hipotireoidismo, um TSH bem elevado, ela tinha uma insulina de 45. Então, ela tinha resistência à insulina, ela tinha um LDL muito baixo, porque o LDL, ele sempre é associado como colesterol ruim. E eu, depois que eu comecei a estudar a vitamina K2, eu descobri que o LDL ele não é ruim. O LDL ele é muito melhor do que se imagina. Porque eu brinco, né, que os cardiologistas, eles querem, que nem o diabo, né, não quer ver a cruz. Os cardiologistas, eles não querem ver o LDL acima de 70. Então, isso é um problema. Hoje até me procuram muitos pacientes, já cheio de placas, justamente porque o LDL, ele é ele que carrega, que leva a vitamina K2 para os órgãos. Porque a vitamina D, ela tem receptores em várias partes do nosso corpo. A K2 não. Então, ela precisa do LDL para ser levado. Então, tu olha ali na referência, já tem uma classificação ali de 2017, tem alguns laboratórios que já usam, que o ideal seria o LDL entre 100 e 129. Então, o pâncreas e a saliva são os dois órgãos onde mais tem proteínas dependentes de K2. Então, se eu baixo demais o LDL, eu baixo a K2. Como a K2 ele é um GPS do cálcio, o cálcio não vai para o osso e vai para onde? Para os vasos. Então, muitas vezes, eu já tive paciente que me perguntou, antes, doutora, eu já perguntei para cardiologistas e ninguém sabe, cardiologista famoso, eu não sabe me explicar por que o remédio do colesterol piora a minha diabetes. Essa é a explicação. Porque daí, quanto mais baixo tiver o LDL, diminui a K2 é uma junto com a D que ajuda muito no diabetes. Então, tudo isso são coisas que a gente vai vendo. Tu imagina com um teste nutrigenético na mão, o que não se pode fazer para uma paciente dessa, né? Exato, né? Seguindo aqui, Silvia, no metabolismo, a gente acabou de falar aqui da glicose, né, da resistência à insulina, que é uma coisa que se fala muito hoje, que eu acho que a resistência à insulina, eu até pretendo fazer uma live sobre resistência à insulina e predominância estrogênica. Então, se puder falar um pouquinho em relação à glicose ali para nós. Então, tem o perfil de glicose e resistência à insulina, né? Se tem alteração, vai predispor a diabetes do tipo 2, né? E meu pai tem diabetes e eu também tenho predisposição, então eu já estou fazendo estratégias para prevenir, para evitar que eu desenvolva diabetes, né? Uhum. E uma das questões assim, que as pessoas sempre pensam em diabetes para evitar ou para controlar é reduzir só carboidratos refinados, né? Mas quem tem risco para resistência insulínica também precisa reduzir gordura saturada, né? Porque gordura saturada aumenta o risco para quem tem polimorfismo em um gene chamado IRS, que é o receptor de insulina, né? Uhum. E atividade física, né? Uhum. Uma outra coisa, Silvia, que nós temos muito, eu acabei de falar nessa menina ali com 7 anos com esteatose hepática, isso também consegue se ver, né? Que hoje é a doença hepática gordurosa não alcoólica, né? Porque antigamente se associava esteatose somente com álcool, né? E hoje a gente tem uma realidade que não é só isso, né? Relacionado à alimentação principalmente. Exato. E aí a gente consegue ver a predisposição para desenvolver essa doença hepática
e ela é causada principalmente pelo acúmulo de triglicerídeos no fígado, né? E está associada à hipertensão, obesidade, diabetes, hiperlipidemia e síndrome metabólica. Então, vários fatores, incluindo o genético, né, podem provocar essa doença hepática gordurosa não alcoólica. Uhum. E pode ser modulado também pela alimentação. A gente já fez uma live sobre a vitamina D, e quem é meu paciente sabe o quanto eu uso vitamina D, e a gente fala no receptor de vitamina D. A vitamina D também tem análise dentro do teste nutrigenético, né, Silvia? Tem um perfil que avalia o metabolismo de vitamina D, né? E polimorfismos nesses genes prejudicam a conversão, o transporte e a absorção, né? Causando níveis mais baixos de vitamina D. Consequentemente, aumenta o risco, né, para muitas doenças, como câncer, doenças autoimunes. E já que a vitamina D, ela controla a expressão de mais ou menos 3% do nosso genoma, né? Então, regula muitas coisas. É. E tu é muito voltada, né, para essa questão da vitamina D, da suplementação e estratégias, né, diferentes de suplementação. Até, que nem assim, mesmo não tendo um teste nutrigenético na mão, porque antes eu achava, voltando ali na diabetes, eu achava que era a vitamina D que fazia o milagre. Só que eu tive uma paciente que ela veio para mim do protocolo Coimbra, que ela usava vitamina D em doses altas, tinha uma dose elevada de vitamina D, e eles não usam K2, né? E eu sempre uso K2, e aí a K2 também, no meu, né, entendimento, ela evita a intoxicação. E essa paciente, ela é, teoricamente, é ou era, não sei agora, diabética, ela usava 3 metformina, e nós estamos indo agora para o terceiro ano de acompanhamento dela, com K2, porque como ela já tinha umas plaquinhas, eu já entrei com K2 em dose mais alta, que a K2 já tem estudos na cardio, que ela ajuda a desmanchar as placas, né? Essa paciente, a gente tirou a terceira metformina dela agora esse ano. Então, aí eu vi que o milagre não é só a D sozinha, a K2 junto, né? E até a K2 eu não vi, assim, sobre teste genético sobre ela, né, Silvia? Não, talvez alguns laboratórios tenham, mas os testes que eu prescrevo não têm avaliação da K2. Mas é algo a se pensar futuramente, sim. Uma outra coisa que os meus pacientes sabem que eu me preocupo muito é com a homocisteína, né? Porque a homocisteína, ela é um exame que eu acho que todos os cardiologistas deveriam pedir e analisar, né? Porque ali as referências são muito altas. Até 14, 16. Eu acho que a homocisteína, dependendo do risco da paciente, acima de 9, ela já é um problema. Então, a homocisteína, a gente tem muitos casos, por exemplo, eu tive um paciente essa semana que veio, que é um paciente que provavelmente foi isso que aconteceu com ele. Ele teve um infarto, né? Ele não tem placa nenhuma. Ele fez uma tomo para ver score de cálcio coronariano. Ele não tem calcificação, ele não tem calcificação em carótida, não tem nada. Ele está um pouco acima do peso, só que esse paciente ele tem uma homocisteína elevada. Então, provavelmente foi isso que causou, né? Porque a homocisteína elevada, ela é um risco para trombose. E eu vi que nos testes genéticos também é um que é visto, né, Silvia? Sim, no perfil de a hiperhomocisteinemia é avaliada no perfil do folato, né? O folato é a vitamina B9. E ali nós temos a avaliação principalmente do MTHFR, né? Mas também de genes como o MTR e MTRR, que são dependentes de B12, gene CBS, que é dependente de B6, porque a estratégia para a redução de homocisteína, né, é suplementação de complexo B, né, geralmente. Minhas E pacientes, é interessante. Como, desculpa? minhas pacientes, se tem alguma que não usou essa suplementação ainda, que se acuse aqui, porque a maioria já usou ou está em. E o que eu mais recebo são pacientes que não têm avaliação de homocisteína. É, A maioria não tem. E aí, assim, ó, muitos médicos não sabem, não existe um medicamento, né, para baixar a homocisteína elevada. E aí, é muito simples, né? A suplementação de complexo B, claro, cada, por exemplo, B9, B12, B2, B6 em níveis adequados, né?
mas não se pede essa avaliação, né? Não é comum. E aí, então, a partir desse perfil ali de folato, é mais fácil de prever o risco, né? E aí ali entra bem o MTHFR, que é o que tu já solicita, e que não está envolvido somente no perfil ali de homocisteína, né? Mas eu até tomei nota aqui, então, a hiperhomocisteinemia, né, causa o risco de AVC, de infarto, tromboses, e o MTHFR, que faz a conversão do folato para o metilfolato, quando tem alteração, né, reduz essa conversão e pode predispor a defeitos no tubo neural dos bebês, É por né? isso que se usa na grávida, né? Que antigamente se usava ácido fólico e de uns anos para cá não se usa mais ácido fólico, né? Porque aquelas pacientes que não têm, que têm esse polimorfismo, elas não têm essa transformação e aumentaria o risco dessas crianças, né? E tu sabe que tem uma delas que aumentaria o risco até de síndrome de Down e autismo. Daí o Sim, Down, que não é, que é o genético, na perna do 14, né? Do 13, aliás, o 14 é o genético. sim. Eu li vários artigos que associam também autismo e Down. Tem a questão de risco de pré-eclâmpsia e hipertensão na gestação, risco de abortos espontâneos. MTHFR muito envolvido na questão de neurotransmissores, né? Então, Que a gente falou antes. depressão, né? E Uma coisa, Silvia, por exemplo, que eu faço, que é uma coisa que eu acho que as tentantes, como tu falou antes, as minhas tentantes, eu nunca libero elas para engravidar com uma homocisteína mais elevada. Porque ali a gente, se a paciente, não, os convênios não pagam, né? Aqui até não é caro, o exame não é caro, o exame do polimorfismo, né? Aqui no Unimed Porto Alegre está R$ 220, então é um exame que não é caro. E então, acho que não subiu, porque eu tive paciente recém que fez. Então, assim, aí se a paciente não consegue fazer, não se pede para todo mundo, tanto que na psiquiatria não é recomendado, né? Para usar o metilfolato. Normalmente o metilfolato ele é usado para aqueles pacientes resistentes aos antidepressivos, né? Trocou de antidepressivo, vários. Até tem um colega de São Paulo que eu conheci nesse meio ali do metilfolato, o Dr. Luiz Dickman, que os trabalhos do metilfolato na depressão foram feitos pelo Dr. Papa Costas, que é de Boston, que coincidentemente é da onde é o Dr. Holick, Michael Holick, que é o da vitamina D, né? Então, ele está fazendo um estudo, que é o teste de doutorado, eu não sei se já não terminou, do doutorado dele, de será que 30 miligramas de metilfolato não isoladamente poderia, né, resolver a depressão, então isso seria maravilhoso, né? Silvia, sim, do nossos testes nutrigenéticos aqui, uma coisa que eu venho falando, eu falei isso na live da menopausa, falei isso na live da endometriose e pretendo fazer uma, acho que só desse assunto, que hoje seria a nossa intoxicação diária, né? Com produtos tóxicos em todos os alimentos, né? Os disruptores endócrinos, que a gente já comentou sobre isso, né? Que a gente adquire eles pela via oral, via respiratória, pela pele, né? Maquiagem, plástico, né? Porque às vezes a gente... tomei uma garrafinha de água plástica. Essa garrafa, para sair da fonte até chegar aonde a gente vai usar, ela já ficou tomando sol, deve ter esquentado e libera os produtos tóxicos, né? Sem contar as coisas que a gente não enxerga, os agrotóxicos nos alimentos. Então, isso também tem nos testes nutrigenéticos, né? Você viu que eu andei olhando a via de tem identificação. o perfil ali de destoxificação, né? Que é bem importante. E eu tenho uma alteração bem, digamos assim, comprometedora, né? Porque nesse perfil de destoxificação são avaliadas as glutationas, que são enzimas hepáticas muito importantes no perfil de destoxificação, né? Que o nosso organismo ele tem um metabolismo maravilhoso para se livrar de todos esses xenobióticos, né? Esses disruptores endócrinos. Porém, algumas pessoas têm falhas e aí eu tenho deleção em glutationas, significa então que eu nasci sem essas enzimas. Elas não têm função no meu caso, né? E aí, o que você faz, né? Sendo que isso predispõe a cânceres e outras doenças quando a gente se expõe, né?
Se eu não tenho uma detoxificação eficiente, o que que eu faço? Como eu modulo, né? Eu vou, claro, cuidar mais da alimentação, então, reduzir todos os corantes, os conservantes, né? Aquele monte de embutidos que tem muitos carcinógenos neles, né? Evitar a exposição aos disruptores endócrinos, à poluição, né? E existem alguns suplementos que ajudam na detoxificação. Um exemplo é o ácido alfa-lipoico, os glicosinolatos, que a gente encontra muito na alimentação, que vem de um grupo de alimentos que se chama brássicas. E brássicas nada mais é do que o repolho, a couve-flor, o brócolis, rabanete, rúcula. Quando a gente come eles, tem uma combinação ali de duas substâncias que geram os glicosinolatos e eles são considerados protetores contra o câncer, né? Então, além de ajudar lá no perfil de detoxificação, eles têm um efeito protetor, né? Então, assim, quando eu olhei o meu perfil de detoxificação, eu fiquei assim, um pouco chocada. Nossa, e agora? Né? Porque isso é ruim, né? Mas tipo assim, mudei muitas coisas depois de ter o meu resultado. Então, assim, evitar a exposição, né? Uhum. Muito hoje se fala em longevidade. Hoje, cada vez mais, a gente tem colegas, né, indo para essa área da longevidade. Né? Não sei até que ponto se usa o teste nutrigenético, mas hoje tem como, nesse perfil de teste nutrigenético, avaliar isso também, né, Silvia? Sim, existem alguns genes que, às vezes, até nem todo polimorfismo é ruim, tá? Então, às vezes, alguns polimorfismos são vantajosos, digamos assim. Então, dependendo de alguma alteração em alguns genes, te predispõe à longevidade, né? Então, só que daí a gente tem que pensar uma coisa. O mais importante não é viver muitos anos, é como tu vai viver, qual é a qualidade de vida que tu vai ter nesses anos. E aí, voltando de novo, prevenção. Não importa, né? Eu tenho 45 anos e eu só fiz o meu teste genético no ano passado, e aí, assim, eu tenho muito tempo ainda para prevenir muitas coisas, né? Então, me perdi nos pensamentos agora. A Silvia, só para vocês entenderem, a Silvia é B e ela tem uma metabolização rápida da CONT, né? Isso. A CONT é uma enzima que na psiquiatria a gente usa muito, né? Que ela degrada dopamina e noradrenalina. Então, as minhas pacientes do tipo sanguíneo A já sabem disso também, Silvia. E aí, eu também devo ter, pelos pensamentos, né? É que eu sou A, daí eu não me perco muito fácil. Seguindo aqui, Silvia, então, resumindo, então, além da gente ter ali a obesidade, o perfil lipídico, a metabolismo da glicose, da resistência à insulina, a doença hepática, né, gordurosa não alcoólica, a resposta inflamatória e autoimune, a hipertensão, a gente já falou dos riscos associados à vitamina D, a detoxificação, o metabolismo do folato, o metabolismo da cafeína, que é um que eu anotei aqui, que é um dos que eu tinha visto sobre isso. Nós conseguimos ver no teste nutrigenético se a pessoa é metabolizadora rápida ou lenta de cafeína, né? Porque tem muita gente que diz assim, café tem benefícios, tome café. Os atletas usam muita cafeína e aí são em doses altíssimas, né? Então, às vezes tem um problema lá com o atleta, ninguém associa aquele excesso de cafeína, né? Porque tem muita gente que não sabe se metaboliza bem cafeína ou não. Eu sou uma metabolizadora rápida de cafeína e mesmo assim eu não me dou muito bem com o café, assim, claro, aí tem outras questões de outros genes, porque o café é estimulante também, né? Para um metabolizador rápido, seria recomendado o máximo de 3 xícaras de café ao dia, para que tu não tenha riscos, né? Riscos cardiovasculares, por exemplo, né? E um metabolizador lento de cafeína, ele tem dificuldade de se livrar dessa cafeína, digamos assim, detoxificar, né? Então, para esse paciente que é metabolizador lento, o indicado seria 1 xícara no máximo de café ao dia, né? E claro, ele poderia usar um café descafeinado, né? Isso está liberado.
Só que aí já vou entrar um pouquinho mais na parte de, né, nutrição e evitar os xenobióticos ali e os disruptores. Quando for comprar um café descafeinado, tem que dar uma olhada em um selo. Swiss Water. Porque para fazer o processo de descafeinização do café, geralmente se usa solventes. Então, esses cafés baratos descafeinados, vou até citar nome Melita, esses Três Corações descafeinados, esse processo é feito com solventes e isso é tóxico. E aí existem os cafés descafeinados com esse selo, que o processo é feito à base de água e aí não tem os solventes. Então, também prestar atenção nisso, né? Então, Nossa. são pequenos detalhes que às vezes a gente não sabe e acaba com. Ah, então eu vou tomar o café descafeinado e eu pego qualquer um, né? Uhum. Depois a gente passa ali para o eixo dos nutrientes, né? Então, a gente já falou antes das vitaminas, do complexo B, a vitamina C, o ferro, né, Silvia? O magnésio e o cálcio. Então, isso mais ou menos para citar o que tem dentro do teste, né? E hoje se fala muito na saúde intestinal. O que teria nisso, Silvia, dentro do teste nutrigenético? A gente consegue ver uma predisposição para síndrome do intestino irritável, né? Predisposição, né? Então, assim, quem tem mais predisposição tem que olhar bem para o intestino, né? E hoje nós temos um teste de sequenciamento genético da microbiota, né? Porque o que muitos profissionais fazem? O paciente vai lá com um sintoma intestinal. Ah, e dou probiótico, e dou outro probiótico. Às vezes dá diarreia, às vezes não dá, mas também não funciona. E aí, por quê? Às vezes o probiótico só tem bactérias boas, né? Mas o excesso de bactérias boas também pode causar problemas. E aí se faz pode ser feito esse teste de sequenciamento das bactérias do intestino e tu sabe exatamente a quantidade e a qualidade e faz a modulação, tá? É um jeito de tratar a síndrome do intestino irritável, desbiose e tal. E aí, voltando para a saúde intestinal, tem também a predisposição para doença celíaca, né? E a predisposição para intolerância à lactose. Se tu vai produzir essa enzima, a enzima lactase, ou em algum momento tu vai parar de produzir, né? Eu, felizmente, né, eu não vou parar de produzir a enzima, não quero dizer que eu não vá desenvolver uma intolerância à lactose secundária, né? Porque às vezes o paciente não tem, ele produz a enzima, mas um problema intestinal, uma desbiose, uma infecção intestinal, faz com que ele tenha uma intolerância à lactose secundária. Muitas vezes ela pode ser só momentânea, né? Uhum. Então, em relação ao intestino, seriam essas três avaliações. Uhum. Tem um outro eixo, né, que seria hoje se fala muito, né, na bioenergética, né, Silvia, que seria a parte das mitocôndrias, né, o óxido nítrico. Tem como dar uma pincelada para nós nessa parte? Mitocôndria, né, a nossa usina de energia. Já começa a se estudar DNA mitocondrial, né? Porque o DNA mitocondrial a gente herda a princípio só da mãe, né? E a princípio por quê? Porque em fertilizações in vitro se herda o DNA mitocondrial do pai, né? Então ainda tem uns estudos aí, né? Mas a mitocôndria, ela é importante, né? Como ela é a usina de energia, às vezes tu vê um paciente, é muito cansado, ele não consegue fazer uma atividade física, muitas vezes é a disfunção nessas mitocôndrias, né? E aí ali a gente consegue ver se tem alteração, então se prioriza nutrientes para melhorar essa saúde mitocondrial. Uhum. Além disso, né, a gente tem o eixo hormonal, né, Silvia? Que aí a gente tem um hormônio que está ficando mais conhecido não, né, mas mais utilizado no nosso dia a dia, que é a ocitocina, né? Que a ocitocina antigamente ela era só o hormônio para dar contração na hora do parto, né? E o hormônio do apego, e hoje se sabe que ela é
um hormônio que tem outras, tem múltiplas funções, né? Então eu vi que ali tem sobre a ocitocina, o estrogênio e o perfil da tireoide, né? Por exemplo, tireoide, o que a gente poderia ter né, de saber, né, o que fazer se tiver predisposição a hipotireoidismo, alguma outra tipo de doença? No caso, tanto a hipotireoidismo como a tireoidite de Hashimoto, que é autoimune, né? E os genes que regulam ali a tireoide, que são as deiodinases, elas são dependentes de selênio. Então, assim, avaliar os níveis de selênio também não é comum, nem todos os pacientes têm essa avaliação, E né? as têm um problema, o convênio não paga selênio, então aí elas têm que pagar. Até não sei até hoje por que eles não pagam selênio, né? Que eu acho que é mais Mas importante. é importante avaliar, principalmente, né, tu fez teste genético, tu tem alteração, vai avaliar o selênio, porque se tu não tem avaliação, tu não sabe se tu tem deficiência ou não, né? E até assim, ó, qual é o tipo de selênio, né? A forma ativa de selênio, a quantidade e também cuidar o excesso de selênio tem efeitos colaterais também, efeitos, né, nocivos, digamos assim, né? Então, a partir do teste genético, vem a sugestão de modulação, e aí, dependendo do nutriente, a nutricionista pode prescrever até uma dosagem até certo ponto. Se passar disso, se a necessidade for maior, né, o médico que faz essa suplementação. Então, a avaliação de selênio é muito importante, né? E lembrando que a alteração nesses genes de tireoide também influenciam muito em risco para depressão, né? Uhum. Né, até pouco tempo atrás, quem tratava a tireoide era o endócrino, né? Eu virei metida na tireoide depois que eu comecei a ver que a paciente com hipotireoidismo era tratada somente com T4, né? Então, sem suplementar, porque a tireoide ela precisa de zinco, vitamina A, de, como tu falou agora há pouco, de selênio, a própria tirosina, que ela é a matéria-prima, né? Porque é diiodo é o T2, triiodo, tirolina é o T3, né? Então, todas essas suplementações são necessárias e, infelizmente, na medicina da doença é só o medicamento que vai fazer o efeito, né? Então, ter um acompanhamento nutricional e com um teste nutrigenético na mão é outra coisa interessante, né? É. Em relação ao estrogênio, né, que a gente falou ali do perfil do estrogênio, o estrogênio ele é muito interessante porque o estrogênio nós temos os benefícios dele e o estrogênio, como eu falei na live da menopausa, ele ainda é eu diria que é tipo assim, as pessoas têm medo dele, né? Principalmente em relação a câncer de mama. Uma microbiota, que eu já falei na endometriose, falei acho que eu vou fazer uma live só dela, a microbiota estroboloma, né? Que eu vi que nos testes genéticos, né, que analisam as microbiotas, não tinha recentemente nenhuma que fazia, né, a pesquisa. Agora achei uma esses dias que apareceu para mim ali no Instagram e eles fazem análise do estroboloma. Que o estroboloma é o estrogênio com bolo fecal. Como a gente falou antes em relação aos, né, disruptores endócrinos, que todos os hormônios eles funcionam, né, como se fosse a chave e a fechadura. Isso eu falo para as minhas pacientes, né? Eles saem da célula-alvo, vamos supor, o estrogênio sai do ovário e ele vai em direção à célula, ao coração, ao cérebro, à pele, cabe tudo, né? Porque tem receptores, assim, como a vitamina D em várias partes do nosso corpo. E aí o receptor dele, eu digo que ele é meio prostituto, né? Porque daí qualquer um que chega ali entra, né? Se for esse entra, se for essa aqui entra, e aí os disruptores entram e ele fica em excesso. Então, isso essas vias de metabolização, que aí provavelmente vai entrar, porque hoje já se tem, né, estudos e já se aplica, né? Eu ainda não tenho muita experiência nisso, mas eu estou indo para me especializar nessa área aí, de poder usar, né, hormônio até em paciente que já teve câncer de mama. Então, esse medo que colocaram nas pacientes, né, de que o hormônio dá câncer, a gente tem uma incidência muito grande de outras doenças, né, osteoporose, doença cardiovascular, né, de medo de usar estrogênio. Então, as vias de metabolização, então, se a gente tiver isso na mão de saber que o estrogênio que a gente poderia modular na alimentação, isso também faz uma diferença, porque
a predominância estrogênica, que é o que é um outro termo que se usa bastante, ele aumenta o risco do câncer de mama, de endométrio, mioma, endometriose, que são coisas que a gente tem muito frequente no nosso dia a dia, né? Então aí ele entra o quê? A obesidade, perfil lipídico, então tudo está interligado, né, Silvia? É uma coisa interessante. Seguindo Exato. aqui, como a gente falou antes, na saúde mental, que seria outra parte analisada dentre os testes nutrigenéticos. Sim. Existem testes exclusivos de parte neurológica e psiquiátrica, né? Que eu não prescrevo, né? Vai mais para a área médica, né? Mas aqui já dá para ter uma noção, principalmente alteração de humor, né? Risco de depressão. Deixa eu pensar. Resposta ao Então, estresse, que também eu andei lendo lá por causa da história do sangue, né? Que o A tem mais estresse que os outros, né? Tem nível de cortisol mais elevado. nessa questão ali do estresse, tem uma avaliação de resiliência ao estresse, né? Que é avaliado o gene CONT. E aí, essa semana eu peguei 7 testes genéticos brasileiros e olhei o que eles colocavam lá no gene CONT. Então, assim, a maioria coloca assim: se tu é GG, tu é mais resiliente ao estresse, e se tu é AA, tu é menos resiliente ao estresse. E aí, quando não se faz uma boa interpretação, o paciente que fez o seu teste lá sozinho, comprou na internet, ele vai dizer, então eu sou resiliente ao estresse ou eu não sou. Só que o gene CONT, ele inclusive tem uma parte ali de metabolização dos estrógenos que tu falou, né? E ele regula muito a degradação de dopamina, epinefrina e norepinefrina, né? Então, o que isso quer dizer, né? Se eu sou CONT rápido ou se eu sou CONT lente. Eu, Silvia, sou CONT GG, então eu sou o metabolismo da CONT é rápido. Eu degrado dopamina além do normal. E aí eu consigo entender por que eu sou uma pessoa tão... Que as pessoas dizem assim, ai, como tu é calma. Na verdade, eu sou mais lenta, né? Explodiu um negócio aqui, eu vou ficar, tá. E aí o conte rápido sou eu, né? O conte lenta vai ficar assim, meu Deus, o que eu faço? Parece aquela barata tonta que vai ficar agitado. Então eu consegui entender também muito assim, o meu comportamento, né? O conte lenta, como ele tem muita dopamina, tem dopamina sobrando, então isso predispõe ao, por exemplo, pode predispor a esquizofrenia. Conte lenta, tu vai evitar estimulantes como chá verde, reduzir café, tu não vai suplementar curcumina para esse paciente. Então, assim, ó, a interpretação de um teste genético vai muito além do que o laboratório escreveu ali, né, Ju? Então, assim, resiliência ao estresse é uma das coisas que aquele gene ali controla, né? Agora já me passou pela cabeça de pegar um teste nutrigenético e começar a cruzar com o sangue, Silvia, porque as características que tu falou é do B, viu? Então, seguindo aqui, Silvia, além de como tu falaste antes ali, que tinha do cardiovascular, tem um que é da pele e cabelo também, né? Que também tem testes exclusivos para isso, né? Sim. O teste de cabelo eu não trabalho, ele é muito usado na tricologia, dermatologistas usam muito, mas tem um que se chama tricoteste, que pode ser avaliado. Inclusive, nesse tricoteste, tu consegue ver se tu responde, por exemplo, a um minoxidil, porque tem pessoas que fazem tratamento para, tipo, tem perda capilar ali e vai fazer tratamento. Usa minoxidil. Aí usa minoxidil e não tem efeito. Ela não responde àquele produto, né? Então, tu já vai, tu fez o teste, tu já vai para outro medicamento que aquela pessoa metaboliza, né? E que ela responde. O teste pele. O teste pele, tu consegue avaliar o risco de fotoenvelhecimento, ou digamos assim, se tu vai ter um fotoenvelhecimento mais acelerado, degradação aumentada de colágeno, capacidade antioxidante, risco para dermatite atópica e sensibilidades na pele, né? E muitas coisas conseguem se modular pela alimentação, sim, né? Por exemplo, antioxidantes, né? Fontes de antioxidantes, frutas, verduras, né? São fontes riquíssimas. Então, nem sempre a gente pensa só em suplemento. Às vezes, sim, é necessário, né?
Fotoenvelhecimento, degradação excessiva de colágeno. Então, quem tem alteração em MMP1, por exemplo, que são metaloproteinases de matriz, que tem uma função de degradar colágeno. Mas quando tu tem alteração genética nesse gene, a degradação é excessiva, então tu tem mais risco a rugas e ao envelhecimento, né, precoce. Então, ali se pode entrar com suplementação, melhorar a ingestão de proteínas diária, né, fontes de vitamina C, prestar muita atenção nos níveis de ferro, porque ferro é essencial também para a síntese de colágeno, né? Então, assim, tu vai oferecer para o teu corpo os precursores de colágeno, né? Para que o teu corpo compense aquela degradação excessiva, né? Então, são testes bem importantes, assim, talvez não sejam os testes prioritários de alguém, porque eu sempre digo, não sei qual fazer. O nutrigenético, ele é a base ali que já te dá muitas informações, e aí depois dá para ir aumentando, ou se faz um combo, né? Uhum. Silvia, assim, ó, quem é que pode fazer o teste nutrigenético? Que a pessoa tem alguma restrição? Todas. Não tem restrição. Na verdade, assim, todas as pessoas que querem conhecer o seu metabolismo, eu sempre digo, né? O teste genético é o nosso manual de instruções, né? Um manual de como a gente funciona. Então, todas as pessoas que querem prevenir e ter melhor qualidade de vida podem fazer o teste. Tem alguma idade mínima? Não. 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 Inclusive, né, o que seria ideal é que os bebês já fossem genotipados. Teste do pezinho, eu testo o pezinho junto com o teste nutrigenético, uma boa sugestão. Exato. E teste do pezinho, que avalia mutações, né, doenças, né, e o nutrigenético, que já, imagina, tu faz a introdução alimentar do teu filho já voltada para o genótipo. Uhum. O teu filho tem predisposição para vitamina D baixa, tu já vai ficar mais atento. O médico que acompanha essa criança já vai ficar mais atenta. Então, né, os bebês podem ser genotipados. A Mia tá querendo participar da live aqui. Para pets é feito, Silvia? Olha, quem sabe a gente, além de ter feito o teu, né? Quem sabe o próximo a gente faça na Mia, né? É um teste bem recente, mas é muito legal, né? É um teste PET, DNA PET, feito para cães e gatos, né? E avalia além da ancestralidade ali, a raça, a árvore genealógica dos bichinhos, a predisposição a desenvolver doenças, né, voltadas para a genética. Uhum. Então, né, tu tem ali o teste genético do teu pet, e se ele tem predisposição, o que tu já vai fazer? Ó, será que tem que usar uma ração diferente? Ele precisa de algum suplemento? Então, é muito legal, né? E para muitas pessoas o pet é o filho, né? Então, Aqui, né? eu acho que é o investimento na Uma saúde outra do filhotinho. Uma outra coisa, Silvia, assim, eu tenho pacientes que são adotadas, né? E teve uma delas esses dias que me pediu, uma paciente minha antiga, querida, minha parente, ela me pediu, parente por, né, por adoção de coração, ela me falou, Ju, o que que tu acha, né? Porque eu não conheço nada da minha história, da minha genética. Eu acho que essa seria uma indicação precisa, né, Silvia? Eu acho que teria um benefício enorme, né? Claro. Porque assim, ó, por exemplo, eu sei que meus avós infartaram, eu sei que meu pai tem hipertensão, tem diabetes, né? Eu sei, se eu não tivesse feito teste genético, eu saberia, ó, eu posso ter herdado essas predisposições, talvez não. E aí, às vezes, a gente até dá uma relaxada, né? Sim. Deixa, né? Vou levando a vida, né? E aí, no caso dela, tipo assim, não tem uma referência biológica, então é muito interessante porque ela vai também entender, não, mas assim, conhecer um pouco, né, do que ela herdou, né? Uhum. Silvia, assim, o teste genético precisa ser repetido ou fazendo uma vez só não precisa repetir mais? Um teste genético, ele não precisa ser repetido porque o nosso DNA, né, nós nascemos com esse genótipo e vamos morrer com esse genótipo. Uhum. O que pode acontecer, né? Por exemplo, eu fiz um nutrigenético, eu fiz o cardiovascular, e aí
daqui a um ano, dois, eu quero ampliar esses genes, eu quero fazer genes novos. Isso é possível, né? Dentro, por exemplo, eu quero fazer um teste voltado mais lá para o perfil psiquiátrico. Né? Então, assim, não precisa repetir, ele vale para a vida toda. E por isso que eu digo assim, ó, o investimento, olhe como um investimento. E aí, às vezes, as pessoas dizem, é muito caro. E aí, assim, a pessoa me contou um minuto antes que ela comprou uma bolsa de 3.000 reais. É tudo uma questão de prioridade, né? Eu sempre digo, né? Eu deixei de fazer algumas coisas para fazer o meu teste? Sim, eu deixei. Mas eu tenho um objetivo maior e no momento que eu trato a minha saúde, que eu tenho melhor qualidade de vida, eu vou adquirir as outras coisas, digamos assim, mais fúteis, né? Sim. Silvia, como é que é feito o teste? Tipo, lá eu moro lá em São Paulo, né? Eu quero fazer o teste contigo. Como é que funciona essa logística? Bom, como eu trabalho com consultoria nutrigenética, então, geralmente os pacientes chegam por Instagram, por indicação de amigos, né? Indicação de nutris que não trabalham com testes genéticos, enfim. E aí o paciente contata comigo, a gente fecha a consultoria, a gente escolhe o melhor teste genético, a gente avalia o quanto ele quer investir, se ele quer fazer mais de um teste ou não. Eu pergunto sempre assim, olha, qual é o teu objetivo? E a gente dá uma olhada no histórico familiar, né? Por exemplo, se o paciente vem, ele quer só o perfil esporte, mas ele tem um histórico familiar de doenças crônicas, prioriza o nutrigenético. Então, eu ajudo nessa escolha, né? E a partir do momento que a gente fechou a consultoria, que a gente decidiu o teste, eu contato o laboratório envia para paciente link de pagamento. O pagamento é feito direto ao laboratório. Eu não recebo e passo, enfim, pagamento de laboratório com laboratório. E o laboratório envia o kit de coleta para casa do paciente, né? E a coleta é super simples, eu já vou até mostrar aqui. E o paciente faz a coleta, tudo certinho, ele vai ganhar um código reverso, então ele não paga nada para enviar a amostra pelo correio, né? Uhum. E o teste é muito, muito simples. Tem que ter só pequenos cuidados. De 30 a 60 minutos de jejum, não beber água nesse tempo, não mascar chiclete, ter escovado os dentes e não usado aqueles enxaguantes bucais, e não passar batom, gloss ou manteiga de cacau nos lábios, né? Então, o paciente pega o seu kit, tem um suave, às vezes muda o modelinho do suave, esse aqui é um kit antigo que eu peguei como molde, e aí, aqui é bem fofinho, então, faz 10 movimentos circulares de um lado da bochecha, 10 movimentos do outro, e aí vai coletar o quê? Células bucais e saliva, né? Depois que o paciente fez digamos assim, raspagem, que é super leve, né? Vem um tubinho que tem um líquido conservante aqui, o paciente introduz, fecha bem, né? Chacoalha ali, aí vem as instruções, tem um envelope plástico, tem uma parte que você lacra, vem a caixinha, tudo, um outro envelope grande, e é só chegar no correio e entregar com aquele código que o laboratório te passou e pronto, né? Então, é muito fácil, né? Eu tenho pacientes do interior, né? Tem paciente lá do norte que me encontrou no Instagram e que a gente fez, então, essa, essa solicitação, sim, deu super certo, né? Então, não tenha, por exemplo, a única coisa que o teste não vai chegar na sua casa é se não tem entrega de correio ali, né? Mas, no mais, chega para todos. Uhum. Silvia, assim, ó, as pacientes às vezes perguntam. Esses dias uma paciente me perguntou, Ju, vale a pena comprar um teste que eu vi na internet? Bom, né? Partindo do princípio que cada um pode comprar qualquer coisa, sim, né? Mas aí hoje nós não temos regulamentação para testes genéticos. Não tem
Não tem uma normativa, não tem uma legislação, não tem nada. Então, assim, qualquer laboratório desenvolve um teste genético. Uhum. Eu, tu, nós podemos desenvolver um teste genético em parceria com um laboratório. E aí eu te pergunto o seguinte: o paciente que entrou lá e viu, hoje a gente tem até na farmácia teste genético à venda, tá? Aí o paciente entrou lá, ele viu 10 tipos e ele vai assim, ah, mas esse custa mais barato e promete isso, isso e aquilo. Então eu vou comprar esse. Quais são os genes analisados? Será que o paciente entende? Porque o laboratório ele pode dizer, ah, você vai descobrir isso, isso, isso e aquilo, né? Qual é a quantidade de genes avaliados, que é bem importante, né? Geralmente, testes mais baratos avaliam menos genes. Então, fica um pouco limitado de tu fazer uma boa interpretação, por exemplo, e fazer mais estratégias. Eu já peguei teste genético que o paciente comprou sozinho, e aí, quando eu fui interpretar, eu vi erros no laudo. Por exemplo, o gene lá no metabolismo da vitamina D, o paciente é GG e o laboratório botou como favorável. Só que aquele gene com genótipo GG não é favorável, né? Aquele gene faz com que a vitamina D não seja convertida para a forma ativa. E aí tu imagina, o paciente olhou lá e disse assim, nossa, meu perfil de vitamina D tá ótimo. Como é que eu vou dizer, olha, paciente querido, né? O laboratório errou. Então, assim, ó, esse é um grande cuidado, né? Outra coisa, assim, ó, existem laudos com valores bem acessíveis para vender testes genéticos, no caso, na internet. E aí tem lá avaliação do metabolismo de vitamina D. E aí avalia um gene, o gene GC, que é só o transportador da vitamina D. E aí tu pega outro teste genético, que faz uma avaliação bem ampla e boa, tipo os testes que eu prescrevo, que avalia 4 genes no perfil de vitamina D. E aí o paciente me traz aquele teste que avaliou um e aquele gene não tem alteração. E ele me diz, bem feliz, ai, olha só, minha vitamina D é ótima, o perfil ali é ótimo. E aí, às vezes, ele tem que investir num outro teste Uhum. para saber mais, né? Uhum. Silvia, assim, ó, algumas perguntinhas que vieram em relação a isso, né? Tem algum laboratório, como tu já está trabalhando com isso há mais tempo, tem como saber, olha, esse laboratório é melhor, esse não, então tu conduz o paciente, porque eu acho que dar nome de laboratório que não é legal, mas tu tens já os que tu já analisou, como tu tem esse conhecimento de saber o que está errado ou não no laudo, tu consegue fazer isso. Uma pergunta que me fizeram aqui, saber qual é o que é o melhor, né? É. Eu não falo nomes de laboratórios por motivos assim, motivos éticos. Eu não recebo nada de laboratórios, de nenhum, para prescrever tal teste ou Aqueles. não, né? Eu estudo muito genética e eu faço parte de um grupo de mentoria, né? Que, aliás, a minha mentora, a doutora Tatiane Fuji, é referência em nutrição de precisão. E nesse grupo de mentoria, nós recebemos laboratórios que apresentam os seus testes. Nós, sem os laboratórios, nós avaliamos vários testes. E ali a gente começa a ver, assim, erros, né? Às vezes o laboratório tem um monte de genes. Ah, que legal, ele avalia, sei lá, 100 variantes. E aí, quando tu vai pegar aquela variante e vai procurar estudo científico, tu não acha, né? Então, assim, ó, eu não trabalho com vários laboratórios, né? Eu sempre olho pro teste genético. Uma outra coisa também interessante de avaliar, a tecnologia que o laboratório usa para fazer a extração do DNA, né? Uma das melhores tecnologias que a gente tem hoje é a NGS, que é sequenciamento de nova geração, né? A maioria dos laboratórios não usa. E o que é a diferença nessa tecnologia? Tem testes genéticos que os pacientes me trazem, ou que eu já vi na mentoria, e aí, assim, ó, o laboratório promete que ele vai avaliar o gene CONT e o MTHFR mais um monte teu, tá? E aí, quando tu recebe o resultado, tem lá, gene MTHFR, ao invés de ter o teu genótipo, tem um tracinho. Ah, lá no gene CONT tem outro tracinho. O que aconteceu? Não conseguiram extrair ali
o teu genótipo. E aí, tu vai ter que fazer outro teste, tu vai ter que fazer outra recoleta. Então, assim, a tecnologia do laboratório é importante avaliar, né? E, então, assim, voltando um pouquinho lá para a questão de comprar um teste pela internet, às vezes tu vai ter que investir mais, né, para ter um teste melhor, né? E em relação também a laboratórios que colocam no laudo prescrição ou sugestão de modulação. A nutrição de precisão, né, a ideia dela é fazer tratamentos personalizados. Quando um laboratório coloca lá que nessa alteração, por exemplo, tem um laboratório que coloca lá que se tu tem alteração nos genes SOD2, que é um gene importantíssimo de função antioxidante, se tu tem alteração nele, dá cúrcuma para o paciente. E isso é muito sério, porque SOD2 tu modula de outras maneiras, né? Manganês modula muito SOD2. E outra questão da cúrcuma, né? Que eu já comentei antes, né? Cúrcuma não é para todos. É maravilhosa? É, né? Então, pela alimentação, a gente absorve pouco, mas o paciente que pega o seu laudo e vê lá, ai, você tem essa alteração, você precisa consumir cúrcuma. E aí o paciente vai lá e compra curcumina, que é o extrato ativo, né? E começa. O laboratório não avaliou se esse paciente é polimedicado, se é um paciente, por exemplo, um paciente que faz tratamento de câncer. O que acontece? Curcumina compete pela absorção com vários medicamentos, né? Então, assim, esse tipo, os laboratórios que colocam sugestão de conduta, eu não trabalho, né? Por isso que é muito importante a interpretação. E quando eu faço uma interpretação de um laudo, eu já tenho ali exames laboratoriais do paciente que ele me mandou, eu já tenho o histórico familiar, eu já conheço a alimentação dele, os hábitos de vida dele, como é o sono. E aí eu faço essa, vamos dizer assim, essa costura toda entre tudo isso, né? Tu pega um gene e olha que ele é desfavorável, mas às vezes esse gene, ele tem, tipo, um outro gene regula ele, e aí tu tem que avaliar o outro também, né? Se o outro tem alteração, se o outro não tem, o que que implica nesse? Então, a interpretação de um teste, ela é importante e que seja feita por um profissional habilitado que entenda o que ele está fazendo, né? Está fazendo. Silvia, dos laboratórios que tu usa, uma coisa que o pessoal está me perguntando aqui, preço, né? Qual é a média, assim, né? Tipo, por exemplo, o meu ali que tu fizeste, né? Em média, preço dos que, além daquele que tu usou para mim, né? Dos outros laboratórios, de quanto a quanto mais ou menos ficaria? Assim, vamos dizer que a gente tem disponível teste de R$ 400 a 4,5, digamos assim, R$ 4.500, tá? Um bom teste, falando só do nutrigenético, em média 1.800, né? Quando você faz um combo, né? Que é o teu caso, que tu fez, tu já aproveitou e fez mais, né? E aí tu chega em torno de 2.500, né? Lembrando que laboratório parcela, né? Em 10 vezes sem juros. Então, tem uma possibilidade de, né? Ah, é caro? Mas é assim, ó, o que que tu prioriza, né? Então, Eu assim, vi, a média, esse investimento. deu uma cortadinha ali, em princípio, daí o valor é mais ou menos esse, né? Vamos dizer assim, que para ter um O bom valor teste assim, de genético, análise, e o teu valor de análise, mais ou menos, uh, que o meu eu não bom, sei qual foi, porque eu ganhei de presente da minha amiga. aí é que, né, tu Muito mora no obrigada. meu coração e, né, a tua interpretação é um presente. Mas assim, ó, em média R$ 1.000, parcelados, se pagar à vista tem desconto, então, mais ou menos assim. Uhum. Né? E até lá no meu perfil tem um link. Se você clica ali, lá dentro tem um botãozinho que se você clicar lá, vai direto para uma conversa no WhatsApp. Então, assim, eu posso falar de valores, de possibilidades de testes, né, dentro do teu objetivo.
Então, tudo isso é Compartilhar o perfil conversado. também, Silvia. Uma outra pergunta de uma paciente minha que quer, ela perguntou quanto tempo leva, vamos por assim, chegou para ela, a gente sair, claro, para chegar depende do lugar onde a pessoa mora. Essa minha paciente mora em Florianópolis. Então, assim, aí ela recebeu o teste, botou no correio, quanto tempo leva o laudo para chegar até ela? Muda conforme o laboratório, conforme a tecnologia de extração, né, do DNA. Eu trabalho bastante com um laboratório que, no momento que eles recebem a amostra do paciente lá no laboratório, em torno de 40 dias. E aí eu recebo esse laudo, o paciente recebe também, e aí no dia que eu recebo, eu já começo a fazer a interpretação. E aí, assim, às vezes preciso de 2, 3 dias, porque tem que associar. Às vezes, aquele paciente tem uma alteração que não é tão comum. Eu vou lá pesquisar artigo científico, às vezes tu lê 4, 5, 10, até tu chegar num consenso de como fazer para modular ou as implicações, né? Então, mais alguns dias ali, poucos dias para interpretação, e aí eu entrego, a gente agenda uma consulta online, onde eu vou explicar todo o laudo, né? Eu gero um relatório com tudo descrito, tudo muito claro, numa linguagem acessível. E esse paciente, ele pode, por exemplo, levar, se ele já tem uma nutricionista, tá? Ele leva esse relatório para a nutricionista, ela não precisa entender de genética. Ali já está escrito predisposições, necessidades, como modular tais e tais coisas, né? Então, esse relatório vai para o paciente com tudo explicado, né? Detalhes, todo detalhado, né? Eu fico disponível também para esclarecer dúvidas para o paciente. Ou, por exemplo, uma paciente chegou para ti, tu não conhece genética e ela levou a minha interpretação lá com o teste dela. Tu tem dúvida? Olha, esse é o contato da Silvia, ou a paciente me pede, ou tu entra em contato e a gente pode discutir aquele resultado ou estratégias, né? Então, é super tranquilo. E eu também tenho uma rede de nutricionistas muito, como eu dizer assim, experts, né, na nutrição. Não é só aquela nutri que prescreve uma dieta e pronto, né? Mas eu tenho uma rede de nutricionistas. Então, se o paciente ele fez o teste genético, ele nunca fez um acompanhamento, ele quer uma orientação para melhorar a alimentação, eu também posso indicar uma dessas nutris parceiras que eu tenho. Então, tem nutri vegetariana, nutri especializada em cardiovascular, que inclusive eu já indiquei para um paciente teu que amou, né? Então tem esse direcionamento, né? Para você não ficar assim, nossa, e agora? Para onde que eu vou, né? Silvia, assim, nós estamos em 21 horas e 18 minutos, né? Nós fomos longe. Tem mais uma pergunta, porque várias perguntas eu já fui fazendo no meio agora, mas tem uma pergunta de uma paciente minha que é uma paciente tentante, né? Uma paciente minha que ela já teve 2 abortos. E se teria alguma coisa específica, assim, em relação tipo, o que ela me perguntou aqui em relação à ovulação e qualidade de óvulos. Teria alguma coisa nos testes nutrigenéticos? No teste nutrigenético, não. É. Não. Eu até posso ver se tem não é a minha área, né? Então, assim, posso até, tipo, pesquisar para te passar isso, se eu encontro alguma coisa, né? Mas no nutrigenético, a gente não consegue ver a saúde dos óvulos ali ou a quantidade. Eu imaginei que não tinha como, né? Porque é difícil. Não, não. Eu não sei se faz essa avaliação, como é que se faz, né? Uhum. Tem mais alguma coisa, Silvia, que tu queira colocar? Eu fiquei encantada com o teu conhecimento, né? Com o aprendizado que a gente teve. Teve bastante paciente aqui que ficou interessado, né? Até eu vou pedir que quem tem meu telefone pode pedir para mim o contato direto da Silvia. Vou colocar o link dela lá na página, junto com a live, né? Que daí pode entrar em contato direto com ela. E, e eu não sei se tu quer colocar mais alguma coisa, se você tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer, a gente ainda tem aqui uns minutinhos. Pessoal, acho que a gente entendeu bem já, Silvia. Bom, eu sou muito, muito grata mesmo, como eu já disse no início, né? É uma área que eu tenho uma grande paixão, eu acredito muito, e eu sempre digo assim, ó, que
é o futuro que já está acontecendo. E não tem mais volta, né? Medicina e nutrição, né? Ou profissionais de medicina e nutrição que não olharem para essa parte genética, eles vão ficar desatualizados. E outra coisa, se, por exemplo, não sei se tem profissionais aqui da área, ou enfim, alguém que depois vá assistir, que seja profissional, por exemplo, uma nutricionista que não quer estudar genética, porque ela tem a área dela, mas ela gostaria que o paciente fizesse essa avaliação. Ela me encaminha o paciente para a consultoria, eu faço todo esse processo, a interpretação, esse paciente volta para ela, né? Eu não quero o paciente para mim, então eu só auxilio ela, né? E aí ela só vai ter benefícios, né? Conduta mais assertiva, né? O paciente vai ter benefícios, então eu também faço consultoria para profissionais da saúde e se tem alguém aqui que já fez um teste genético por conta ou enfim com alguma outra pessoa e não tem uma interpretação, pode entrar em contato. Muitas vezes dá para extrair bastante coisas de um teste genético, às vezes ele é meio restrito ali, poucos genes, mas a gente sempre consegue extrair coisas. Então também faço interpretação de teste para quem já tem um teste. Uhum. Teve uma pergunta aqui que se existe algum laboratório em Porto Alegre, mas é como a gente falou antes, né, Silvia? Tu ir no laboratório, coletar o exame, e que exame é esse? Então, eu acho que de repente seria mais interessante, né, entrar em contato contigo, porque talvez seja assim, para ir coletar o exame, né? Então, pelo que a gente viu ali, e como eu já fiz, né, é muito simples a coleta, né? Então, eu acho que não sei se valeria a pena, né? Deve ter Assim, ó, fase, né? uma coisa que eu não combinei contigo, nada, mas assim, se por exemplo a paciente é de Porto Alegre ou aqui bem de pertinho, ou ela consulta contigo lá em Sapucaia, se de repente eu e tu conversamos, se for assim, ó, a paciente ela quer que eu faça a coleta junto com ela ou tal, ou ela mora em Porto Alegre, a gente pode combinar, né? Alguma possibilidade assim. Embora é muito tranquilo, né? A coleta é super tranquila. Inclusive, se a cliente quiser, se a cliente, eu falo cliente, paciente, mas se a paciente quiser fazer uma chamada de vídeo no momento que ela está ali coletando, a gente faz uma chamada de vídeo, eu auxilio tudo, também é possível, né? Muito obrigada, Silvia, pela excelente explanação, muitos elogios aqui, né, pelo teu conhecimento, pelo esclarecimento, porque eu acho que isso é o nosso futuro, né? Então, como eu tenho muita paciente que investe em saúde, esses dias tu postou alguma coisa lá que é, por exemplo, em relação a que será que a gente está cuidando do interno, né? Porque a gente vê muito cuidado com o externo, né? A gente vê cada vez mais o pessoal investindo em estética, né? Gastando bastante dinheiro com coisas, às vezes, que são... que eu sempre digo que eu acho que é que nem queda de cabelo, eu acho que é de dentro para fora, né? Então, o de dentro para fora, o teste nutrigenético nos ajuda muito. Para mim, que faço as suplementações, isso aí vai ser algo, né? É como, tipo assim, ó, a gente vai dar martelada no lugar certo. Certeira, né? Com É certeza, isso. não tem como errar, né? Inclusive até o paciente e não gastar algo que ele não vai absorver, né, Silvia? Então, Sim. muito obrigada, Silvia, que Deus te ilumine, né? Nesse teu caminho aí que eu admiro muito, que isso não é fácil, né? Que é uma área muito, né? Tu tem que ter. E eu resolvi fazer essa live, né? Te convidei para isso justamente porque como tu mesmo me diz, que às vezes é desanimador, né? Que às vezes o trabalho não aparece. Então, assim, aqui eu já tenho no mínimo umas 8 pacientes minhas que querem, né, fazer o teste, que a gente vai intermediar isso. E agradecer a todos que estão aqui, que passaram por aqui. Para mim é um privilégio, né, contar com a presença de vocês nas quintas-feiras. E uma boa noite. Que todos tenham, uns fazem feriadão agora, outros não, né? Eu vou trabalhar, a Silvia acho que também, né, Silvia? Então, uma boa noite para todos. Silvia, muito obrigada. Fiquem com Deus. Muito, muito obrigada, pessoal. E assim, ó, mesmo que não queiram fazer o teste, mas assim, se quiserem saber um pouco mais, meu perfil tem muitas informações.
Meu WhatsApp está lá no meu perfil disponível para discutir alguma coisa. E muito grata, Juliana, e foi um prazer. Boa noite. Boa noite. Até mais, pessoal. Obrigada.